eu te pergunto, essa decisão foi do ministro da Defesa? Não, dá para a gente ir antes. Dá para a gente ir antes. Quando, por exemplo, ao longo do processo de exame do sistema eleitoral feito pelas Forças Armadas, eles são absolutamente impedidos de realizar esse papel, a força, porque eles sequer têm acesso, de fato, ao código-fonte, tem que ir com papel e caneta para analisar as 17 milhões de linhas de código-fonte. É verdade. Aí eu te pergunto, eles foram ao comandante supremo e reportaram isso que você está falando? Você acha que sim ou não? Acho que sim. Sim. Aí eu te pergunto, o comandante supremo resolveu encarar a eleição de primeiro turno mesmo com isso acontecendo? Ele resolveu encarar ou não? Resolveu. Resolveu. Aí eu te pergunto... Achou que ia ganhar assim mesmo. Encarou. Tudo bem. Aí ele a ele é demonstrado o que aconteceu no primeiro turno. E aí eu te pergunto, ele resolveu parar o processo ali e não ter o segundo turno? Ou ele resolveu encarar o segundo turno? Ele resolveu encarar o segundo turno. Aí eu te digo outra coisa. Quando ele resolve encarar o segundo turno, ele estava pressionado pelo seu partido, que teve uma performance sensacional e que, inclusive, com grande chance de, no segundo turno, ainda ganhar vários governos de Estado, como realmente aconteceu. E aí você veja que o chefe das Forças Armadas, ele fala para o seu ministro da Defesa e diz o seguinte, olha, aguenta. Mas, presidente, olha só, está acontecendo isso. Pois é, mas nós vamos ganhar. E aí não ganha. E aí, quando não ganha, o presidente, que é o comandante supremo das Forças Armadas, que é o chefe de Estado, ele tem aqueles processos dentro da Constituição que eu e você falamos no ar da Jovem Pan inúmeras vezes, o que a Constituição previa. Então, havia como entrar com aquele documento que o PL entrou e que o Alexandre de Moraes riu na cara do Valdemar da Costa Neto. Por quê? Porque ele fez uma pergunta e deu 24 horas para responder. Ele pergunta assim, é para anular o primeiro turno também? E aí o Valdemar, muito espertamente, diz, não, eu só pedi o segundo turno. Ou seja, todo o processo foi conduzido de uma maneira, aí nós chegarmos no final e nós no ar falávamos, bom, agora existe a impugnação, existem 15 dias depois da diplomação, ele pode... E não foi feito. Por que não foi feito? Porque não foi construída a solução, a base política para que as Forças Armadas dessem sustentação a que o presidente da República tomasse uma atitude. Porque eu perguntei para você no ar, eu cheguei a falar assim, bom, então significa que se ele fizer o que eu estou prevendo que ele pode fazer, apresentar as provas de fraude e contestar, de acordo com a Constituição, nos 15 dias depois da diplomação, quem é que assumiria a presidência do país? O presidente da Câmara. E eu te pergunto, o presidente da Câmara topou? Ele fez acertou com o presidente da República e disse assim, presidente, vai que é sua, coloca lá, apresenta as provas, eu vou convocar novas eleições. Aconteceu isso? Ou aconteceu o quê? O que aconteceu, que nós vimos, é um presidente da República que é um ser humano. O Jair Bolsonaro, ele teve 30 dias iniciais de silêncio, Paulo. Quando acontece o resultado do segundo turno, ele, na percepção da minha esposa, que é psicóloga, ela acha que ele teve um burnout. Ele ficou tão debilitado na sua, inclusive, imunidade, que ele teve a erisipela, aquela coisa toda. Mas o fato é que ele se fechou, ele entrou num período ali de grande dificuldade emocional, porque ele é um ser humano, ele entendeu que poderia ganhar no segundo turno, tudo indicava para ele que ele poderia ganhar no segundo turno, resolveu participar tanto do primeiro turno, já sabendo do risco, foi ao segundo turno e depois ele se fecha em silêncio, inclusive permitindo que o presidente eleito fizesse toda a articulação no Congresso Nacional, chegando ao ponto de dar aumento, já acertar ministérios, etc. E quando chega naquele ponto que eu e você falávamos do ar, que agora vai, aí eu perguntava, vai como?
Quem vai assumir a presidência da República nesse momento? Claro. Combinaram com Lira? Ele vai concordar de convocar novas eleições? Isso não aconteceu. Então, quando a gente chega assim, o presidente agora resolveu que quer virar a mesa. E aí os comandantes das nem Forças acho que esse seja Armadas termo, não são termo correto. Não, mas, ou seja, quando eu falo virar a mesa, vamos dizer o seguinte, exercer o seu papel de chefe de Estado e falar naquele momento o que a população que o apoiava gostaria, quer dizer, olha, existe um poder hipertrofiado, o processo eleitoral foi conduzido de uma forma injusta e nós temos um Senado que está sendo calado e nós temos uma série de coisas acontecendo ao arrepio da Constituição, então o chefe de Estado deve atuar. Só que para ele atuar, ele precisa de ter apoio político. Quando as pessoas vão a 64, Paulo, as pessoas esquecem que havia o governador de São Paulo, de Minas, da Guanabara, esquecem que o Congresso era contra, era oposição, e que o presidente, naquele momento, tenta fazer as reformas de base naquele discurso ali da Central do Brasil, contra o Congresso, a despeito do Congresso, passando por cima do Congresso. Então havia todo um concerto político para dar sustentação ao que aconteceu em 64. Isso existia agora em 2022? Absolutamente não, Paulo. Então, a gente tem um presidente da República... E ninguém queria um 64, Gerson. Não é, a gente não se trata... Eu acho a analogia com 64. Eu também acho que não. Toda analogia é limitada, por isso que é análoga, né? Não é igual. Mas a gente tem